Você não é quieta por temperamento, e sim por estratégia de sobrevivência emocional. Em algum momento da vida, você aprendeu que falar gerava algum tipo de ataque. Então, você fez aquilo que dava. Você se calou para evitar algum tipo de dano. Só que isso não funcionou. Você continuou sendo usada como um alvo fácil. Se você se identificou com o assunto desse vídeo, fica aqui comigo que eu vou te explicar muito mais fundo sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrita no canal, fica aqui comigo, curte, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no canal e vem comigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Rufato, sou psicóloga clínica há 9 anos e eu trabalho com mulheres que se sentem ansiosas e inseguras por terem passado uma vida inteira se cobrando e se tratando como inimiga justamente por causa dessa cobrança em excesso. E um padrão muito comum que eu vejo nessas mulheres e que eu quero até te perguntar uma coisa sobre isso. Você já passou pela seguinte questão? Quando você era criança, adolescente, quando você estava começando a se enturmar, que você ia colocar a sua opinião, que você ia conversar. Você já passou algo do tipo de você falar alguma coisa e ninguém responder? Ninguém fala nada? Ou alguém fala assim, nossa, nada a ver isso que você está falando. Ou alguém fala assim, não, isso que você está falando tá errado. Isso daí não tá certo. Já passou? Ou você falar alguma coisa e te atacarem por aquilo ali? Ou você falar alguma coisa e falar assim, não, só um minuto que não tá na hora de você falar? Já passou por situações desse tipo? Pois bem, quando você passa por esse tipo de situação, você começa a acreditar que falar não é bom. Que falar te gera algum tipo de ataque. Algum tipo. Quando isso acontece, você começa a acreditar nisso, você começa a se retrair. Você começa a ter um comportamento de ficar calada. E quando você está na fase adulta e você tem esse comportamento retraído, você passa a falar para as pessoas que você é uma pessoa quieta, que você é uma pessoa que não é de falar muito, que você é uma pessoa de poucas palavras. Mas não, você é apenas uma pessoa que aprendeu estrategicamente a ficar calada para se proteger, já que todas as vezes que você ia falar ou que você falava, você era atacada de alguma forma. Com alguma piada, ou falavam que aquilo que você falava não estava certo, que não era hora de você falar. Você sofria algum tipo de ataque. E a forma que você desenvolveu de se proteger foi ficando calada. Só que, na fase adulta, isso te trouxe prejuízos, porque você não consegue se relacionar com as pessoas, tanto socialmente quanto no trabalho, então isso te trouxe prejuízos. Quando você começou a entender que essa forma que você foi moldada desde a sua infância começou a te trazer prejuízos, ou seja, você começou a entender que abrir mão da sua voz te trouxe prejuízos e mesmo assim você continuou sendo atacada, porque mesmo você escondendo a sua voz, você continuou sendo alvo de piadas justamente por ser quieta, você percebeu que aquilo que você aprendeu era uma mentira. Ou seja, você aprendeu que ficar quieta ia te proteger, certo? Esse foi o primeiro ponto. Você aprendeu que ficar quieta ia te proteger. Só que, na fase adulta, você aprendeu que ficar quieta também era alvo de piadas para você. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu desde a sua infância até a sua fase adulta era uma mentira. E você começou a colapsar. O seu emocional entrou em colapso por causa disso. Você falou, tá, mas e agora? O que eu faço? Se eu aprendi que falar me gerava ataque, eu aprendi que ficar calada também me gerava ataque. E agora? O que eu faço? Quando você começou a gerenciar tudo isso, você começou a ligar todos esses pontos, você começou a borbulhar dentro de você. Então, tudo aquilo que você sempre guardou dentro de você, você começou a querer falar, mas não de uma forma de briga, muito pelo contrário. É de uma forma de limite. É numa forma de, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais ficar calada, eu não aceito que façam mais isso comigo. Ou seja, você não quer brigar, você sente como se quisesse brigar, mas não é essa a intenção, você não quer brigar. A fala que você quer colocar não é de briga, é de limite. É de falar, eu não aceito mais isso,
eu não aceito que façam mais isso comigo, eu não aceito que falam mais isso pra mim. Perceba, você não é quieta por temperamento. Você aprendeu a se comportar dessa forma para se proteger. Só que hoje, como adulta, você percebeu que fazendo isso te gerava, mesmo assim, ataques. Quando você percebeu isso, você começou a borbulhar dentro de você como se fosse uma panela de pressão, querendo sair, para colocar esse limite. E falar assim, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não aceito que me tratem mais dessa forma. E isso é bom, tá? Saiba que você não quer brigar. Saiba que se você falar, você não vai brigar. Você vai colocar limite. Você vai mostrar para as pessoas a forma como você quer que elas te tratem. Com respeito, com educação e com limites. Fique tranquila. Você não tem nenhum problema. Você não tem problema de socializar. Você não tem problema nenhum. Você foi apenas moldada dessa forma. A partir do momento que você começar a se expressar e colocar para as pessoas a forma como você quer que elas te tratem, você vai conseguir se expressar da melhor maneira possível.